Bom dia, pessoal. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre a minha experiência, tá, comprando um imóvel. Eu moro em Recife, no estado de Pernambuco, e eu adquiri o meu imóvel, né, na planta um ano antes de ser entregue. E eu gostaria de compartilhar com todos a minha experiência, se eu acho que vale a pena financeiramente e, e né? Espero que o que eu passei, os meus aprendizados sirvam para vocês aí que estão considerando tomar esse passo, né? E gostaria de dizer que eu não vou editar esse vídeo. Esse vídeo vai ser, né? Vai ser praticamente descrevendo a experiência que eu tive, tá? Eu adquiri meu imóvel com 36 anos. Eu comprei ele à vista. Então, vai ser com base nisso, né? No meu contexto, que eu moro em Recife, que eu tenho essa idade, e a forma com que eu comprei, porque o vídeo pode ficar exponencialmente mais complicado se eu entrar no mérito de, sei lá, vou financiar o meu imóvel e vou usar parte do valor que eu tenho disponível na conta, em aplicações e tudo mais, que não é a ideia desse vídeo. Não vai ficar muito complexo, porque daí sim eu acho que valeria a pena dar uma editada e tudo mais para que consiga, né, ser realmente aproveitado no YouTube, né? Se eu não acrescentar muitas edições, se eu não botar um monte de coisa, o vídeo simplesmente não recebe a mesma visibilidade, né? E não tem, as pessoas não conseguem assistir até o final. Então, assim, eu acho que se você tiver interessado ou começou a guardar dinheiro para comprar um imóvel, vale a pena ouvir o meu relato, para levar em considerações outros fatores que você talvez não esteja considerando, assim como eu não considerei porque eu não tinha nenhum amigo, não tinha meus pais para me passar essa experiência, né, para me passar o relato deles, para que eu possa levar em considerações. Então, algumas coisas eu tive que aprender errando e espero que vocês consigam ter chegado nesse vídeo e aprendam com um pouco dos meus erros para que vocês não precisem fazer isso, né, vocês mesmos, né? Use a minha experiência para o seu aprendizado, tá? Em primeiro lugar é que a gente cresceu, né, pensando no sonho da casa própria, né, querendo ter a nossa casa, o nosso apartamento, criar uma família lá dentro. E a casa própria sempre foi o porto seguro, né, que a gente sempre teve, né, caso vocês tenham crescido, né, com seus pais, ou avós, o que seja, a gente sempre viu a casa deles como um porto seguro, né, um lugar de acolhimento, um lugar que a gente se reunia no Natal, em datas comemorativas e tudo mais. E isso fica na nossa cabeça, né? E eu acho que na época dos nossos pais, dos nossos avós, isso de fato acontecia. Eles trabalhavam, compravam o imóvel deles e ficavam naquele imóvel por anos, décadas, faziam raízes ali, cresciam ali, criavam seus filhos ali, tinham filhos, né? Criavam, formavam uma família, recebiam pessoas. Mas eu acho que o tempo foi passando, a inflação foi sendo cada vez mais disfarçada pelos governos e pelas empresas e construtoras. E eu acho que a realidade que a gente vive hoje, em 2026, é bem diferente daquela realidade, tá? De novo, principalmente se tratando do Recife, onde eu moro, e talvez outras capitais, tá? E em 2026, Recife tem o segundo metro quadrado mais caro do Brasil, embaixo somente de São Paulo, superando o Rio de Janeiro e outras capitais, tá? E o que que acontece? Quando a gente compra um imóvel, a gente, principalmente na planta, como foi meu caso, hoje em dia é bem parecido com a questão ali dos
dos chocolates, dos serviços, né? Que todo mundo aqui que já comeu chocolate como sonho de valsa, como Lance, como soufflé, esses chocolates eles têm uma memória afetiva muito grande. Eles eram muito bons, eram chocolates que eram baratos também, na minha infância, tá? E ao decorrer dos anos, o preço pode até parecer o mesmo, mas a receita mudou muito. Hoje em dia é sabor chocolate, né? Além da porção ser reduzida. A mesma coisa se aplica aos imóveis, tá? Hoje em dia, os imóveis são sabor casa, sabor lar, mas eles não conseguem entregar aquilo que de fato faz aquilo um lugar a longo prazo, que é o metro quadrado, que é o espaço, né, e que é a qualidade, né? O apartamento que eu comprei é um apartamento de 70 metros quadrados, na verdade um pouco menos que isso, e é ótimo para mim, que moro só com meu filho e com meu cachorro, que é um cachorro de pequeno porte, mas a partir do momento que você tá falando de um casal, tá falando de, sei lá, um casal com filho, ou um casal talvez com a sogra, ou com a mãe, com alguém que mora em casa, já começa a ser um apartamento muito compacto, muito apertado. Além do fato de que hoje em dia as construções são sabor construção. Então, muitas das paredes são de gesso, tá? A acústica é terrível. E comprando um apartamento na planta, você está comprando algo no papel. Você está comprando algo que ainda não você não consegue avaliar a qualidade, né? No meu apartamento, depois de um ano morando aqui, ainda não tem regimento interno. Então, se alguém joga lixo no lugar errado, se alguém para na sua vaga, simplesmente não tem notificação, não tem multa, porque isso não foi acordado. O primeiro síndico que estava atuando estava fazendo um trabalho péssimo, deixou várias coisas estragarem. Dentro desse período de um ano, várias coisas precisaram ser recompradas e consertadas, porque não teve um zelo e uma administração correta ali inicialmente. Continua não tendo, tá? Além disso, quando você compra um apartamento na planta, você não consegue avaliar outros fatores, como, por exemplo, barulho. Claro que você ainda consegue, né, visitar o local, mas até você estar no seu apartamento, dentro do seu apartamento, você não consegue avaliar de fato como que vai ser a acústica, né? Tem a questão dos vizinhos, e tudo isso é agravado em um apartamento pequeno, abaixo de 100 metros quadrados, tá? Porque a garagem vai ser mais apertada, a quantidade de vizinhos vai ser muito maior, a qualidade da construção tá cada dia pior, né? Você traz qualquer pessoa de fora, eles olham e falam, pô, isso aqui foi feito muito fino, não foi feito com qualidade. E de fato é isso, né? Você é vendido algo que no papel é mil maravilha, as mil maravilhas, mas quando você chega, você pode ter sei lá, um barulho que você não prevê, ou seja de avião, ou seja de trânsito, seja de um bar que é perto. E no meu apartamento eu moro no 18º andar. Eu achei que a questão da acústica não seria um problema, mas é um problema e foi algo que eu não consegui avaliar, porque quando eu visitei o prédio, a visita só era feita nos apartamentos modelos que eles tinham aqui para demonstração, né? Que eram apartamentos em andares que não eram tão barulhentos, eram mais, no caso aqui era mais baixo, então tinha mais bloqueio, né, com imóveis ao redor para bloquear o som. Além da questão do avião, que não é algo que é constante, mas é algo que você só percebe se você passa o dia inteiro no lugar. Você não consegue avaliar isso, passa fazendo uma ou duas visitas, tá certo? Problemas estruturais. Apartamento na planta não passou ainda por os problemas principais que precisam ser corrigidos. Então vai ter problema de síndico, vai ter problema de regimento, vai ter problema de troca de funcionário, vai ter problema de coisas que não foram testadas direito, de manutenção. Tudo vai estar dando um problema pela primeira vez. Além do fato de que se você mora num apartamento, por exemplo, com 21 andares, como eu moro,
e 3 apartamentos por andar, tá? Fazendo uma conta aqui rápida, é, 3, né? 3 andares são 63 vizinhos, né? Que você, ao decorrer de 1, 2 ou 3 anos, vai ter que lidar com a obra deles, muitas vezes obra com troca de piso, com troca de revestimento, quebrando parede, fazendo parede. Então, por 1 ou 2 anos, você vai estar ali passando por obras constantes, com funcionar, com prestadores de serviço constantes, que não estão nem aí para a limpeza, que não estão nem aí para os moradores, e só querem fazer o trabalho deles, largar tudo lá numa porquice, enquanto os moradores lidam com isso, né? E aqui no meu prédio, por diversas vezes já teve briga. Questão de reserva de salão de festa, questão de piscina, questão de pessoas fumando na piscina, bebendo na piscina, estacionando em lugar errado, botando bicicleta no estacionamento. E tudo isso não girando em torno do fato que não tem regimento interno, girando em torno que várias coisas ainda não foram definidas e ainda não se tem a autoridade nem o respaldo em algum documento para gerar notificações ou multas, né? Além disso, uma coisa bem importante, apartamento ele só valoriza se for em lugar bom, com uma localização boa, ou se for um apartamento top. Se você está falando aí de um apartamento mediano, que nem o meu, que eu paguei R$ 500 mil, tá? Se eu olhar aqui ao redor, quase todo ano, ou praticamente, tem várias construções no mesmo exato padrão, com essa metragem. Então, a pessoa vai, quando estiver fazendo a busca dela por aluguel ou por compra, vai ter zilhões de coisas para comparar, tá? E vai ter centenas de opções, né? Então, o seu apartamento, ele não, ele se valoriza mais do que a inflação, se o lugar for um lugar que é o lugar principal ali da sua cidade, o lugar que está sempre sendo valorizado, né? E aí algumas pessoas vão falar, ah, poxa, mas é, todos os apartamentos que estão sendo vendidos são mais caros que o meu. Porque pode ser que a gente esteja vivendo numa bolha imobiliária, né? Onde as pessoas estão cobrando cada vez mais caro, mas quando chegar a hora de pagar, as pessoas não vão conseguir, ou vão ter dificuldade, ou vão ter muitas opções para comparar. Então vai ter que ter um diferencial muito específico no seu apartamento para a pessoa escolher aquele apartamento, né? Além disso, quando se trata de apartamento, tem vários outros custos que você precisa levar em consideração. São R$ 500 mil, mas aí, em cima desses R$ 500 mil, eu aqui no meu caso, precisei colocar 60 mil em obra e eu cotei e escolhi a prestador de serviço, a empresa que foi ali no meio termo, nem a mais cara, nem a mais barata. Então, esses 60 mil para 67 ou 68 metros quadrados, né, foi na média, né? Além disso, tem os móveis fixos. E aí que vem a segundo golpe, né? Além da compra do apartamento na planta. Que os móveis fixos, quando você vai pesquisar, eles, né, dependendo de onde você vai, por exemplo, aqui no Recife a gente tem uma loja chamada Finger, que é muito conhecida, e se eu tivesse ido lá na Finger, eu teria gastado 150, 160 mil reais. Eu optei por fazer o básico do básico do básico, e mesmo assim custou 60 mil reais, né? Então, 60 mil, tá? Dos móveis, mais, vamos botar aí, 60 mil da obra, né? E depois tem toda a parte do acabamento, que são as torneiras, os chuveiros, a iluminação, né, as cortinas, coisas assim, os registros, os interruptores e tudo mais, né? Que são a parte do acabamento. Então, assim, arredondando os 60 mil da obra, mais os 60 mil ali dos móveis, eu vou colocar mais uns. Vamos por baixo, assim, ó, só as cortinas aqui foram 10 mil, mas eu vou botar uns 18 mil de acabamento, tá certo?
Além disso, tem toda a parte, né, que nesse processo de obra, de instalação de imóveis e tudo mais, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, tá bom? É uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque eles tentam te vender a todo momento, tá? Então, uma empresa que você está contratando para cortina vai parecer que é a melhor cortina possível. Você cota com outra pessoa, parece que o produto deles é o melhor possível. E tá todo mundo constantemente tentando te vender o serviço. E, na verdade, quando chega a instalação, você vê que você passa muita dor de cabeça. E aí tem o seu tempo, né? Geralmente, imóveis planejados, depois que você compra, a instalação vai ser feita um mês ou até mais depois. Aqui no Nordeste leva mais tempo, né? Porque a maioria das chapas vem do Sul, mas acredito que no Sul leve no mínimo aí, o Sudeste, talvez 3 semanas no mínimo, tá? E fora que você tem que estar acompanhando a obra, fora que você tem que estar vendo, porque se você não estiver acompanhando, eles vão errar um monte de coisa. Então, se você não estiver ali para acompanhar a sua obra todo dia, você vai ter ainda mais gasto tendo que refazer coisas. E aqui no prédio, no meu apartamento, eu tive que refazer diversas coisas. Teve revestimento que tiraram, não era para ser tirado, e eu precisei comprar, esperar ainda mais para colocarem. Teve pintura que foi mal feita, teve que refazer, teve coisa que quebraram a parte ali dos vidros da varanda e eu tive que refazer. E são inúmeras dores de cabeça, tá? Então você precisa dedicar aí um mês ou um mês e meio da sua vida atentamente a isso, senão você não vai ter o resultado que você espera. E aí você tem que calcular o preço da sua mão de obra, tá? Por mês, porque isso é tempo também, é estresse, é esforço que causa um desgaste que você não teria se você comprasse já um apartamento pronto, tá? Então eu vou usar aí uma média, não vou botar meu salário real aqui, mas vou botar em uma média de uns 15 mil reais por mês, então um mês e meio, mais ou menos uns 20 mil reais em cima da sua mão de obra, o seu tempo e tudo mais, tá? Aí já sobe o custo para 158 mil reais, né, em cima disso. E aí, claro, né, tem os outros gastos que são relacionados, se você está comprando do zero, você tem que comprar todo o equipamento, né? Geladeira, sofá e tudo mais. Com isso, eu gastei mais ou menos 60 mil reais no total. Eu comprei coisa pensando no longo prazo, ar-condicionados, né? Máquina de lavar roupa e tudo isso, né? Então, se eu pego esse valor aqui, né? Até agora foram 218 mil reais a mais, ainda sendo bem modesto, porque eu fui escolhendo coisas com preço justo, eu não fui escolhendo as melhores lojas, né? As únicas coisas que eu escolhi que realmente foram as melhores foram os equipamentos, geladeira, sofá e coisa desse tipo, que eu sabia que eu não queria recomprar depois, né? Além disso, custos com cartório, tá? Registro, todo esse processo de cartório me custou mais ou menos 45 mil reais, que eu fui passando por isso pela primeira vez, né? Então, assim, no total aqui para mim tá dando 263 mil e ainda, como eu disse, eu fui arredondando para baixo, porque no dia a dia esse custo vai aumentando, tem aditivos de obra, tem coisas que precisam ser recompradas e tudo mais. Então, ali um apartamento de 500 mil vira facilmente um apartamento de 760 ou 65 mil, tá certo? E aí, esse dinheiro aqui, né, como eu fiz tudo à vista, 765 mil é um dinheiro que tivesse no banco investido num CBD. Atualmente, as minhas aplicações de CBD rendem 10% a um ano, né? Então, 10% disso sairia 76 mil reais, ou dividido por 12, mais ou menos 6.300 reais por mês. Antes de morar aqui no meu apartamento, um apartamento próprio, eu morava de aluguel numa região nobre, num apartamento de mesma metragem que era mobiliado, tá? E eu pagava lá 5 mil reais. Aqui no meu apartamento eu tenho o custo do IPTU, que é 5 mil, e mais 1.000 de condomínio. Então você vê que
se o dinheiro tivesse aplicado no banco, ele estaria rendendo mais que o suficiente para eu pagar o meu aluguel, né? E aí tem a questão da revenda, né? Vamos supor que depois de 5 anos meu apartamento valorize. Como eu disse, o apartamento ele só valoriza se for um apartamento realmente top ou se ele tiver numa região muito privilegiada, que não é o caso aqui do meu apartamento. Eu estou numa região periférica. Os apartamentos que estão sendo construídos aqui, eu não vejo que eles estão valorizando, tá? Então, para mim, financeiramente, realmente não fez muito sentido. Claro que tem manobras que você pode fazer, tá bom? Fazendo aplicações em estoque de mais alto risco, mas, de novo, eu tenho que trabalhar para pagar tudo isso. Então, se eu estou me esforçando para comprar, pagar meu apartamento e tudo mais, eu não estou geralmente com tempo para estar aplicando em bolsa. Eu não sou um cara do setor financeiro, tá bom? E para fazer isso, eu teria que contratar alguém e pagar comissões para essa pessoa. Então, na prática, a minha experiência foi que apartamento, quando se torna um lar, vale a pena. E para se tornar um lar, tem que ser um lugar que você consegue se imaginar vivendo por 10, 20 anos, porque aí sim você consegue sair no lucro, porque a inflação, 10 e 15 anos, vai equiparar, acredito eu, com o valor que você está, né, vai valorizar mais do que seria você usando essa aplicação para pagar um aluguel. Mas aí que está a questão. Você se vê realmente nesse lugar por 10 anos, o seu padrão de vida vai mudar. Você, por exemplo, vai se casar e vai precisar de uma garagem, uma vaga a mais de garagem. Você vai ter filho e vai precisar de um espaço um pouco maior. Você vai se irritar com seus vizinhos e vai querer um lugar mais tranquilo, ou que seja mais silencioso, ou com menos incidência de sol. Aí você não vai conseguir se você tiver num apartamento, porque você tem aquele vínculo ali, tá bom? Você consegue sair e alugar, mas nem sempre o aluguel vai compensar mais do que o rendimento. Aqui, por exemplo, se eu fosse alugar o meu apartamento mobiliado, sairia no máximo aí 4.000 a 4.300 reais. Sem mobiliado, eu já vi os preços aqui no prédio, estão valendo por volta de 3.000 reais. Então você vê que não é nem perto do rendimento que seria se meu dinheiro estivesse no banco, tá bom? E eu sei que a gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro, mas se a gente está num apartamento grande, de 100, 120 metros quadrados, com uma estrutura melhor, num lugar mais privilegiado, a gente está mais preparado para isso. Mas não com esse sabor lá, porque com o sabor lá é quase impossível. Qualquer desvio da sua realidade de solteiro ou de casal já vai invalidar a funcionalidade do apartamento. Aqui no meu apartamento mesmo, eu gostaria de ter uma funcionária ou funcionário que venha e me ajude com a limpeza diariamente, mas é tão pequeno que nem comporta, sabe, ter uma pessoa a mais andando pela casa. Seria algo até desagradável. Então, outra coisa, você pensa assim: ah, eu vou ter meu apartamento próprio e vou conseguir fazer tudo que eu sempre sonhei. Boa sorte. Faz mesmo o que a arquiteta. Ah, além disso, tem o curso de arquiteta, tá? Eu esqueci de botar. Por volta de 5.000 reais foi o que eu gastei. Vai mesmo, confia, deixa a arquiteta fazer o apartamento dos teus sonhos e depois toma o choque ao você sair da cotação na loja de planejados. Toma o choque após você sair da loja de espelhos, de vidros, da vidraçaria. Porque quanto mais próximo do sonho, mais caro vai ficar. O planejamento inicial, com base no projeto da minha arquiteta, quando eu fui fazer a cotação dos meus móveis, era 130, 140 mil para fazer tudo, tá? E aí, sem levar em consideração os percalços, né? As coisas que você vai ter que refazer, as coisas que você vai ter que comprar mais durante o processo.
E se você faz um apartamento do seu sonho, você vai lá e gasta 150 mil em imóveis planejados num apartamento de 70 metros quadrados, quando você for vender, o nivelador vai ser o preço dos outros apartamentos no seu prédio. Então, se você vai lá e depois de 2 anos cobra 800 mil pelo seu apartamento, mas no seu edifício os apartamentos estão sendo vendidos por 600, 700 mil, você vai ser sempre nivelado por aquele valor. A não ser que você tenha a sorte de ter o acaso de se deparar com alguém que é multimilionário e não está nem aí para quanto ele está gastando. E a pessoa que tem dinheiro para gastar isso também tem dinheiro para comprar um apartamento muito maior, que vai fazer falta depois de 1 ou 2 anos, você já vai começar a se irritar com o espaço pequeno. A parte boa, tá? Eu comprei meu apartamento porque não tinha parentes aonde eu moro, eu precisava de um lugar, eu tinha tido uma experiência antes aonde eu estava morando nesse lugar que era mobiliado, pagando lá R$ 5.500, com todas as taxas, e a pessoa simplesmente pediu o apartamento de volta. Eu tive que desfazer a minha vida ali num processo muito caótico para mim, que eu estava passando por questões de saúde, questões no trabalho, e foi um processo extremamente difícil, porque eu precisava encontrar um imóvel dentro ali daquela janela para pagar a multa, e teve toda uma dor de cabeça, mudança e tudo mais, mudança de bairro, pesquisa de apartamento. Então eu queria um lugar onde eu pudesse usar como base, né, para tomar os próximos passos da minha vida, da minha carreira. Então foi algo que eu precisava na época. Eu não queria estar na mão de proprietários que poderiam pedir o apartamento de volta, ou tá na mão de pessoas aonde, se eu não tivesse satisfeito com o apartamento, alguma coisa no apartamento que está danificado ou que está ruim, eu não podia trocar, ou tinha que pedir autorização e tal. Então, a fase que eu estava na minha vida pedia aquilo, tá? Mas caso não peça, leve também em consideração a sua liberdade de saber que, se você não estiver satisfeito com o lugar, mesmo pagando a multa de 2 ou 3 aluguéis, você não precisa esperar 1 ou 2 anos para vender. Você não precisa alugar e estar o resto da vida tendo que lidar com corretor, com mudança de valor, com coisa que foi quebrada e tudo mais. Tá? Você pode simplesmente encerrar o seu contrato e ir para outro lugar melhor. E outra, né? Vamos supor que o dinheiro tivesse investido, né? Como eu falei, os R$ 6.000 ali que estariam rendendo, eu conseguiria morar num lugar com um padrão muito mais alto da onde eu consegui comprar, né? E aí que vem a pegadinha. Muitas vezes esse valor é disfarçado através de financiamento, através de parcelar no cartão, e aí você não consegue ter o baque imediatamente, né? Então eu acho que é uma pegadinha que começa ali, né, quando você leva o primeiro golpe na compra do apartamento pela construtora, e você sempre vai ver últimas unidades. O meu aqui está com últimas unidades faz 2 anos. O apartamento foi entregue e até agora está ali, últimas unidades, aproveite, promoção, não sei o quê, e não é vendido. 2 anos eles não estão conseguindo vender unidades no apartamento que foi entregue novo, tá bom? Outra coisa, apartamento com inúmeras torres, é outra pegadinha. A construtora quer entregar uma área de lazer só para atender 2 prédios, ou 3, 4 prédios. Então é uma jogada que eles fazem para conseguir entregar menos, cobrando mais, né? Então parece ali que você está conseguindo algo espetacular, mas quando você vai fazer uma reserva no salão de festa, está sempre ocupado. Quando você desce ali para a piscina, está sempre ocupada pela quantidade de pessoas que estão compartilhando ali aquele espaço. Fora que nada é conservado. As cadeiras são de baixa qualidade, é tudo de baixa qualidade. Então tudo que foi entregue dentro de 1 ou 2 anos precisa ficar sendo retrocado pelo próprio desgaste do uso, né? Então, assim, eu acho que ter a liberdade de poder ajustar a sua vida indo para outro lugar tem valor, né? Mas né, então a liberdade que o aluguel te traz de morar num lugar com um padrão maior do que você conseguiria, né? É, e também ter a liberdade de sair ou ir para outra cidade quando aquela realidade ali, aquele bairro, aquele apartamento não te atende mais. E isso, claro, é quando você tem o valor já no banco rendendo, tá? Eu não vou entrar no mérito
de financiamento, porque eu não passei por isso e não posso dizer como é que seria essa ginástica financeira para que faça sentido, né? Mas a maioria das pessoas já tem dificuldade de trabalhar, de cuidar dos seus filhos, das suas relações, quanto menos está aí fazendo computações financeiras para que um movimento como esse vale a pena, né? E, e assim, infelizmente, na realidade de uma capital, para que você fique num lugar a longo prazo, você precisa pegar um lugar grande, você precisa dar um passo maior que as pernas, fazer um financiamento para aí sim pegar um lugar que você consegue se ver por 10, 15 anos. Mas para fazer isso na nossa realidade, com a inflação do jeito que está, que em 10 anos ou 15 anos já passou de 400%, é um risco muito grande e muito maior do que simplesmente deixar o seu dinheiro ali rendendo. Não estou falando sobre os pós ou contras, né, da compra ou do aluguel, porque isso varia muito, mas uma coisa que eu notei, né, passando por esse processo, comprando na planta em 2026, é que isso acontece. Você vai comprar algo pequeno, né, de baixa qualidade e que provavelmente não vai valorizar, ainda mais quando você leva em consideração todos os outros custos, alguns dos quais eu estou aqui compartilhando com vocês. O que que eu faria de diferente? Eu pegaria um apartamento que tivesse sido entregue, tivesse um histórico de pelo menos 5 anos, para aí sim ter resolvido todos os problemas estruturais, ter passado pelo processo de regimento interno, tá com um síndico que não farrapa, que não é incompetente, mas que tem um trabalho bom, que consegue preservar e administrar o condomínio. Eu escolheria um apartamento que só tivesse uma torre, mesmo que não tivesse área de lazer, porque a área de lazer, muitas vezes, ela é tão danificada, não sei quantos apartamentos aí que você vai ver nesse padrão, que a piscina está com azulejo quebrado, está inutilizável, e também menos trabalho de manutenção, menos gasto de manutenção, né? Ou eu esperaria juntar mais dinheiro para comprar um apartamento num padrão maior, com um espaço maior, para que eu tenha mais qualidade de vida a longo prazo, que não é o caso com um apartamento de 70 metros quadrados, ou menos ainda, né? Que muitas pessoas vão para flat e tudo mais, porque isso é o que é viável, né? Então, é isso. Espero que tenha ajudado alguns de vocês, pelo menos, ter uma, né, contemplar outras coisas e eu fico à disposição aí para responder qualquer dúvida nos comentários. Outra coisa que eu faria, no meu caso, eu posso fazer isso porque o meu trabalho é remoto, é procurar uma região de interior, tá? Porque ali eu consigo um padrão de vida que se fosse numa capital eu ia precisar de moradia, que se fosse numa capital eu precisaria gastar 3 ou 4 vezes mais. Então, dependendo do interior, claro, né? Você não vai pegar um interior feito Ilhabela, né? Feito Búzios, não sei, Fernando de Noronha, alguma coisa assim, também, né? Vamos pegar um lugar estilo interior mesmo. Você vai morar num sobrado, né? Vai pagar ali, sei lá, 600 mil reais, 650 mil reais por um sobrado com quintal, com 150 metros quadrados, com tranquilidade e com tudo mais, né? A como você, se fosse fazer isso, por exemplo, num bairro bom aqui no Recife, ia precisar de 2 a 3 milhões, ou até mais, né? E aí é independente, tá? Eu acho que quando você alcança um lar, quando você tá feliz e quer criar uma vida ali naquele lugar, aí a parte financeira pode ser que seja não tão relevante, né? Porque aquilo compensa. Mas quando você sabe que não é sustentável aquele cubículo a longo prazo, você sabe que você vai ter que passar por isso, né? E eu acho que é algo que está na nossa mente depois de anos e anos e anos que a gente vem ouvindo do sonho da casa própria, mas é como se fosse um motorista de táxi. Um motorista de táxi, há 20 anos atrás, um dono de táxi era considerado uma profissão boa, segura, né? Garantia de ter clientes, porque você ia para o ponto e todo mundo ia avançando no ponto, então todo mundo tinha uma certa segurança da demanda,
né? Mas os tempos mudaram. Hoje em dia, motorista de táxi você praticamente não vê mais, né? E assim também são a questão dos imóveis. Imóveis bons, amplos, por um preço justo ou um preço que é sensato, você simplesmente não vê mais. Provavelmente o imóvel que você vai comprar vai durar o resto, vai ser o único imóvel que você vai conseguir comprar pro resto da sua vida. Essa é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Então, eu levaria esses pontos em consideração, né? No meu caso, com a minha idade, teria esperado, se pudesse, né? Teria esperado um pouco mais para juntar um pouco mais de capital e comprar um lugar mais amplo, onde eu conseguisse ficar por mais tempo, ou iria buscar algo no interior, onde aquilo ali não seria tão, seria mais fácil de conseguir do que numa capital onde eu teria que dedicar mais 5 ou 6 anos, sei lá quantos, trabalhando, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, mande as dúvidas que eu respondo.